Preparem os corações para mais uma história que promete aquecer a alma e despertar as mais profundas emoções. Antes de iniciarmos este novo romance, deixe o seu like aqui embaixo. Se você gosta de histórias românticas e cheias de dramas, baseadas em fatos reais ou ficção, siga o canal para não perder nossos próximos lançamentos. E conta pra gente nos comentários, de onde você está assistindo hoje. Adoramos saber até onde nossas histórias estão alcançando. O brilho da festa e o aroma inesperado era como uma música animada, misturando o tilintar delicado das taças de cristal com as risadas gostosas dos convidados e o som da rolha de champanhe saltando, anunciando mais brindes. A mansão Albuquerque, com seus lustres que brilhavam como estrelas e seus salões grandes e elegantes, estava vibrante, celebrando os 40 anos de casamento de um casal muito querido e importante na sociedade. Para Ana, com seus 22 anos e a garra de quem veio da cidade pequena para tentar a sorte na capital, a festa era um palco onde ela equilibrava bandejas e sonhos. Durante a semana, o cheiro forte de tinta fresca da gráfica era sua companhia, constante, impregnando suas roupas e cabelos enquanto criava layouts e designs para panfletos e cartões de visita. Ela gostava do seu trabalho ali, sentia orgulho de ver suas ideias ganharem vida no papel e tinha um bom relacionamento com o tio do seu vizinho, o dono da gráfica, um homem apaixonado por ela, mas cujo amor não era correspondido. Nos finais de semana, Ana trocava a tinta pelo brilho dos eventos trabalhando como garçonete freelancer para complementar seu salário e ajudar a construir sua vida. Naquela noite especial na mansão Albuquerque, Ana se movia com a leveza de uma bailarina entre os convidados bem vestidos, a bandeja de prata equilibrada com precisão. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque firme, realçando a beleza delicada de seu rosto. Sua beleza natural e a determinação silenciosa em seus olhos a destacavam na multidão de pessoas ricas e elegantes. Enquanto Ana passava com a bandeja cheia de bebidas, um convidado distraído passou por trás dela e a empurrou sem querer contra outro homem. O líquido gelado do champanhe voou das taças, molhando a frente do paletó impecável de um dos convidados. Um homem incrivelmente bonito, com um olhar profundo que parecia atravessar as pessoas e um charme que emanava naturalmente. Ana pediu desculpas, um pouco irritada pela desatenção do outro convidado, mas ao levantar os olhos e ver aquele homem lindo olhando para ela, sentiu o rosto corar de vergonha. Os amigos ao redor brincaram, dizendo que ser molhado por champanhe trazia sorte, mas Ana só queria sumir. Com a bandeja agora com algumas taças vazias e a blusa do uniforme molhada e cheirando a bebida doce, Ana correu para a cozinha, tentando chegar ao banheiro dos funcionários. Mas uma fila enorme de outros garçons e ajudantes a esperava. Desesperada, lembrou-se de ter visto uma escada que levava para os andares de cima da casa. Talvez haja um banheiro lá, pensou, mesmo sabendo que não podia circular nas áreas privadas. Subiu os degraus de mármore, o silêncio dos andares superiores sendo um alívio bem-vindo após o barulho da festa. Encontrou um corredor longo e bem iluminado com várias portas fechadas. A terceira porta à direita tinha uma placa discreta. Banheiro. Aliviada, Ana entrou. Um aroma masculino e sofisticado de perfume pairava no ar, confirmando que aquele era um banheiro pessoal. De quem será? Se pensou, mas não tinha tempo para se preocupar com isso. Fechou a porta e suspirou, finalmente sozinha. A blusa do uniforme, encharcada e pegajosa, grudava em seu corpo. Sem hesitar, tirou-a, revelando um sutiã fino cor da pele que deixava à mostra a silhueta suave de seus seios. Pegou o sabonete líquido da pia e começou a esfregar o tecido delicado, tentando desesperadamente salvar o resto da noite. A água escorria da blusa, formando uma pequena poça no chão de mármore. Depois de ensaboar e enxaguar, torceu o excesso de água e pegou uma toalha de mão macia para secar a peça o melhor que conseguiu. Ainda estava úmida, mas pelo menos não estava pingando. Concentrada em salvar seu uniforme e com o som da água, na pia abafando qualquer ruído externo,
Ana não ouviu a porta se abrir. Sua cabeça estava baixa, os dedos tentando esticar a blusa úmida, quando uma voz rouca e familiar ecoou no banheiro. "O que você está fazendo aqui?" Ana sobressaltou-se, o coração disparando. Virou-se e viu o homem lindo parado na porta, os olhos escuros fixos nela com uma mistura de surpresa, confusão e algo mais. Um brilho intenso que a fez sentir um arrepio percorrer o corpo. Aquele era o homem que ela tinha molhado momentos antes, parado ali, observando-a apenas de sutiã, a blusa encharcada nas mãos. O silêncio no banheiro parecia pesado, carregado, de uma eletricidade estranha. Ana sentiu o rosto queimar sob o olhar intenso do homem. Ele não dizia nada, apenas a observava. E ela podia jurar que havia um brilho diferente em seus olhos escuros, enquanto fitavam a pele exposta em seus ombros e o contorno de seus seios sob o sutiã fino. "Me desculpe." Ana conseguiu murmurar, a voz um pouco trêmula. Puxou a toalha de mão e a segurou na frente do corpo, cobrindo o sutiã. Ele finalmente falou, e sua voz rouca tinha um tom divertido, quase provocador. "Além de me molhar com champanhe, agora também invadiu meu banheiro." A ficha caiu. Ele era um dos donos da casa. A vergonha invadiu Ana como uma onda quente. "Mil perdões, senhor", disse ela, as palavras saindo atropeladas. O banheiro dos funcionários estava cheio e foi uma emergência. "Já estou de saída." Apontou para a blusa molhada na pia. "Será que o senhor poderia me deixar terminar de lavar a blusa para que eu possa voltar ao trabalho?" Ele soltou um riso baixo, irônico, mas sem maldade. Vendo o constrangimento estampado no rosto de Ana, respondeu: "Sim, fique à vontade. Se precisar, tem mais toalhas dentro do armário." Ana rapidamente torceu a blusa, que ficou úmida e amarrotada. Tentou esticá-la com as mãos, na esperança de que secasse logo. O clima no banheiro continuava tenso, mas agora havia também uma pitada de estranha familiaridade. O resto da noite, Ana tentou ao máximo evitar passar perto do homem do banheiro, mas ela sentia seus olhos a seguirem de longe, um olhar curioso e por vezes até divertido. Havia algo nele que a intrigava, uma mistura de arrogância e um charme inegável. Quando a festa finalmente acabou, Ana correu para a cozinha para pegar o saquinho com os restos de salgados e docinhos que a Dona Maria, a cozinheira gentil, havia preparado para ela. Mas, para sua frustração, a van dos funcionários já tinha partido. "Meu Deus, e agora?" murmurou, olhando ao redor. Estava perdida na opulência de um bairro desconhecido, às 4 da manhã, sem transporte e com o celular descarregado. Sem alternativas, começou a caminhar para fora do condomínio. Na guarita, perguntou ao segurança a direção do ponto, de ônibus mais próximo. A resposta foi desanimadora. Uma longa caminhada e uma espera de quase começou a cair, primeiro em gotas tímidas, depois em um aguaceiro forte que encharcava sua jaqueta jeans e colava o cabelo na saída, completamente molhada e sem o guarda-chuva que ficara em sua outra bolsa, sentiu o desespero se aproximar. Nesse momento, faróis rasgaram a escuridão da noite. Instintivamente Ana fez sinal, um gesto desesperado por ajuda. O carro parou e o vidro desceu lentamente, revelando um rosto familiar sob a luz suave do interior. O homem do banheiro, o dono da casa, acompanhado da linda loira que estava com ele na festa, Ana. Com o cabelo grudado no rosto e a jaqueta encharcada, mal se reconhecia no reflexo do vidro. A timidez e a vergonha, normalmente seus escudos, se dissiparam diante da necessidade urgente de um abrigo. "Senhor", hesitou, sem saber. "Você poderia me deixar no ponto de ônibus mais próximo, por favor?" Ele olhou para a figura frágil e encharcada parada na rua, ao lado da guarita. A maquiagem borrada pela chuva, a expressão exausta, a distância gritante da Ana impecável da festa. "Claro, entre", disse ele, com uma gentileza que surpreendeu a ambos. Ana hesitou por um instante, sentindo-se deslocada no luxuoso carro com bancos de couro macio. A loira ao lado do motorista lançou-lhe um olhar rápido, avaliador, antes de voltar a atenção para a rua.
Um silêncio desconfortável se instalou no veículo, quebrando apenas pelo som da chuva tamborilando no teto. Obrigada, Ana murmurou, encolhendo-se um pouco no banco de trás, sentindo-se envergonhada por seu estado. O homem, que ela logo soube se chamar Henrique, dirigiu até a casa da loira, que se despediu com um beijo rápido e um aceno displicente. Para Ana, assim que ficaram sozinhos no carro, o clima mudou sutilmente. Henrique parecia mais relaxado, e Ana sentiu um pouco da tensão em seus ombros diminuir. Para onde você vai? Perguntou Henrique, olhando pelo retrovisor. Ana deu o endereço simples no subúrbio onde morava com a madrinha. Ele não demonstrou nenhuma reação, apenas seguiu as instruções. Durante o trajeto, uma conversa tímida se desenvolveu. Ana contou um pouco sobre seu trabalho na gráfica e como veio da cidade pequena em busca de uma vida melhor. Henrique ouviu atentamente, fazendo perguntas pontuais que revelavam uma curiosidade genuína, quase surpreendente para alguém de seu círculo social. Quando chegaram à rua modesta onde Ana morava, Henrique estacionou o carro em frente à casa, simples, com um pequeno jardim na frente. A diferença entre aquele lugar e a opulência da mansão Albuquerque era gritante. Obrigada pela carona, Henrique, disse Ana com sinceridade. Você me ajudou muito. Ele se virou para ela e seus olhos escuros a fitaram com intensidade. Não foi nada, mas você trabalha com design gráfico, certo? Ana assentiu, curiosa, com a mudança de assunto. Sim, faço a parte de criação dos materiais na gráfica. Henrique sorriu de um jeito charmoso que fez o coração de Ana. Preciso de uns cartões de visita profissionais. Quem sabe você não poderia me ajudar com isso? A proposta pegou Ana de surpresa. Era uma forma inesperada de manter contato. Claro, posso sim. Você pode levar os detalhes na gráfica durante a semana. Ótimo, disse ele, pegando um cartão de sua carteira e entregando a Ana. Era um cartão elegante, com um nome gravado em letras douradas, Henrique Albuquerque. Abaixo, o nome de uma empresa com um sobrenome familiar. Eu passo por lá em breve. Naquela noite, ao se deitar na cama simples em seu quarto na casa da madrinha, Ana não conseguia parar de pensar em Henrique. A forma como ele a olhava, a gentileza inesperada da carona, o pretexto dos cartões. Havia algo ali que a intrigava profundamente. Para Henrique, a noite também não terminou com o adormecer imediato. A imagem de Ana, primeiro radiante na festa e depois vulnerável sob a chuva, havia ficado gravada em sua mente. Havia algo genuíno e diferente nela, um contraste gritante com as mulheres sofisticadas e superficiais com quem ele costumava se relacionar. A ideia de ajudá-la com os cartões de visita era sim um pretexto, mas no fundo ele sentia uma crescente curiosidade em conhecer melhor aquela garota simples com um brilho especial nos olhos. A pressão de seus pais para que ele assumisse responsabilidades na empresa e principalmente encontrasse uma esposa até o final do ano, rondava seus pensamentos. Talvez, em meio àquela pressão, Ana pudesse ser mais do que um simples projeto de cartão de visitas. Talvez ela pudesse ser uma solução inesperada. Os dias seguintes na gráfica seguiram sua rotina habitual para Ana. O cheiro de tinta, o barulho das máquinas e a tela do computador preenchiam suas horas. Ela pensava em Henrique de vez em quando, imaginando quando ele apareceria para encomendar os cartões. Uma ponta de curiosidade e uma leve expectativa borboleteavam em seu estômago. Na sexta-feira à tarde, enquanto finalizava o layout de uns panfletos para uma pizzaria local, a porta da gráfica se abriu. Henrique Albuquerque estava ali, parado na entrada, com um sorriso charmoso que iluminou o lugar. Boa tarde, Ana, disse ele, aproximando-se do balcão. Como vai o trabalho? Ana tentou disfarçar a surpresa e o leve rubor em suas bochechas. Vim falar sobre aqueles cartões de visita. Passaram um tempo discutindo sobre o design, o tipo de papel e a quantidade. A conversa fluiu com uma naturalidade que surpreendeu Ana. Ele não agia como o playboy arrogante que ela imaginava que ele fosse. Ao final da tarde, quando Ana se preparava para fechar a gráfica, Henrique ainda estava lá, observando-a guardar suas coisas. Ana, ele começou hesitante. Eu estava pensando, como forma de agradecimento,
Pela sua ajuda com os cartões, gostaria de te convidar para jantar hoje à noite. O convite pegou Ana totalmente desprevenida. Um jantar com Henrique Albuquerque? Ela sentiu o coração acelerar. Um jantar? Repetiu, tentando manter a voz firme. Sim, ele confirmou, com um sorriso gentil. Nada formal, apenas um jantar. Para conversarmos mais sobre os cartões, sobre a vida, o que você quiser. Ana mordeu o lábio inferior indeciso dela. Eu não sei, Henrique, respondeu finalmente. Tenho meus trabalhos extras nos finais de semana. Ah, sim, os eventos, ele lembrou. Mas hoje é sexta. Pensei que talvez você estivesse livre. Ana hesitou mais um pouco. A verdade é que ela não tinha nenhum trabalho agendado para aquela noite. A proposta era tentadora demais para recusar de imediato. Tudo bem, ela cedeu, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. Eu aceito o jantar. O rosto de Henrique se iluminou. Naquela noite, enquanto se arrumava com o melhor vestido simples que tinha, Ana se perguntava o que aquele jantar significava. Seria apenas um gesto de agradecimento? Ou haveria algo mais por trás do interesse de Henrique Albuquerque? Ela não sabia a resposta, mas uma coisa era certa. Seu mundo estava prestes a mudar de uma forma que ela jamais imaginou. O restaurante escolhido por Henrique era elegante, com luz baixa e música suave que criava uma atmosfera íntima. Ana sentiu-se um pouco deslocada em seu vestido simples, mas a gentileza e a atenção de Henrique a fizeram relaxar aos poucos. Ele mostrou-se um cavalheiro atencioso, puxando sua cadeira, elogiando sua beleza e fazendo perguntas sobre sua vida e seus sonhos. Durante o jantar, a conversa fluiu facilmente. Ana descobriu que, por trás da fachada de playboy, Henrique era inteligente e tinha um senso de humor afiado. Ele parecia genuinamente interessado em suas histórias sobre a vida na cidade pequena, seu trabalho na gráfica e suas ambições de crescer profissionalmente. Por sua vez, Ana se sentiu atraída pela vulnerabilidade que por vezes transparecia em seus olhos escuros por trás daquele charme confiante. Houve momentos de silêncio carregados de uma tensão sutil, olhares que se cruzavam e se demoravam um pouco mais do que o necessário. Ana sentia um calor estranho percorrer seu corpo quando os dedos de Henrique roçavam os seus, ao pegar um talher, ou quando ele se inclinava para falar mais perto, seu perfume amadeirado invadindo seus sentidos. Ao final da refeição, enquanto tomavam um café, Henrique a olhou nos olhos com uma intensidade que a fez perder o fôlego. Ana, ele disse, a voz rouca e baixa, eu gostei muito de passar essa noite com você. O coração de Ana acelerou. Ela não sabia o que responder, apenas sentia um turbilhão de emoções confusas. Havia uma atração inegável crescendo entre eles, mas também a barreira de seus mundos tão diferentes. Henrique se inclinou um pouco mais, sua mão roçando levemente a dela sobre a mesa. Eu queria te mostrar um lugar, sussurrou. Um lugar especial. Intrigada e com uma ponta de receio, Ana aceitou. Ele a levou para um mirante com uma vista deslumbrante da cidade iluminada. O vento suave da noite bagunçava seus cabelos enquanto eles admiravam as luzes cintilantes lá embaixo. O silêncio entre eles não era mais desconfortável, mas carregado de uma expectativa real. Henrique se virou para Ana, seus olhos brilhando. Ele levantou a mão e tocou delicadamente seu rosto, seus dedos roçando sua bochecha com suavidade. Ana prendeu a respiração, sentindo um arrepio percorrer seu corpo. Era a primeira vez que um homem a tocava daquela forma, com tanta ternura e desejo. Ela nunca havia se permitido sentir essa intensidade antes. Lentamente, Henrique se aproximou, seu olhar fixo no dela. Ana fechou os olhos instintivamente, o coração batendo forte contra suas costelas. Seus lábios se encontraram em um toque suave, hesitante no início, mas que logo se aprofundou em um beijo lento e carregado de emoção. Para Ana, foi uma revelação. Seus lábios tremeram sob os dele e uma onda de sensações desconhecidas a invadiu. Seu corpo respondeu ao toque de Henrique de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. Era seu primeiro beijo de verdade, e a intensidade daquele momento a deixou zonza e confusa. Quando o beijo terminou, eles se afastaram lentamente,
seus rostos próximos. Ana abriu os olhos e encontrou o olhar de Henrique fixo no dela, um misto de surpresa e desejo. Ela sentia o rosto quente e as pernas bambas. Naquela noite, ao voltar para casa, Ana não conseguia parar de pensar no beijo. A sensação dos lábios de Henrique nos seus, o calor de seu toque, a forma como seu corpo havia reagido, tudo era novo e avassalador. Uma parte dela estava assustada com a intensidade de seus sentimentos, mas outra parte ansiava por mais. Ela sabia que sua vida havia mudado naquela noite, marcada pelo sabor inesperado de um primeiro beijo sob as luzes da cidade. As semanas que se seguiram ao primeiro beijo foram como um conto de fadas para Ana. Henrique a procurava constantemente, com a desculpa dos cartões de visita ainda em andamento, mas suas intenções pareciam ir muito além de um simples trabalho gráfico. Ele a levava para jantar em lugares charmosos, passeavam por parques e galerias de arte e a cobria de elogios e atenção. Ana, com sua inexperiência e o desejo de ser amada, começou a acreditar nas palavras doces e nos olhares aparentemente sinceros de Henrique. Enquanto isso, a pressão familiar sobre Henrique aumentava. Seus pais o incluíram formalmente na empresa, exigindo que ele cumprisse horários e aprendesse o funcionamento dos negócios. Seus irmãos o viam como um intruso, e o trabalho, antes tão distante de sua realidade de festas e viagens, agora o consumia. A cobrança para que ele se casasse até o final do ano era constante, e a figura de Ana, a garota simples e aparentemente fácil de controlar, parecia a solução perfeita para seus problemas. Henrique continuava a sair com suas antigas namoradas, mantendo sua vida de playboy em segredo de Ana. Chegava tarde em casa, inventando desculpas sobre reuniões de trabalho, enquanto na verdade estava em outros encontros. Mas, quando estava com Ana, interpretava o papel do homem apaixonado, encantando-a com sua gentileza e atenção. 2 meses após se conhecerem, Henrique a pediu em casamento durante um jantar romântico à luz de velas. Ana ficou completamente surpresa. A apresentação aos pais de Henrique foi um evento formal e um pouco intimidante para Ana. Os Albuquerque ficaram satisfeitos com a escolha do filho, vendo em Ana uma moça recatada e de boa índole, sem suspeitar das verdadeiras motivações de Henrique. Os irmãos dele trocaram olhares significativos, desconfiados da repentina mudança de comportamento do irmão mulherengo. A mãe de Henrique, entusiasmada com o casamento iminente e a perspectiva de um neto, logo convidou Ana para começar os preparativos. Nos encontros, a senhora Albuquerque se encantou com a simplicidade e a doçura de Ana, reconhecendo sua integridade e seu bom coração. Ela chegou a comentar com o marido que o filho havia feito uma boa escolha. O pai de Henrique, vendo o filho aparentemente se endireitar e a nora ser uma boa influência, começou a apoiá-lo no trabalho, compartilhando seus conhecimentos e o envolvendo em projetos importantes. Os irmãos continuavam céticos, mas a aparente mudança de Henrique os deixava ligeiramente esperançosos. O casamento foi uma cerimônia elegante no jardim da mansão. Henrique insistiu em poucos convidados, mas os pais fizeram questão de chamar seus amigos mais próximos. Os pais de Ana e sua irmã mais nova estavam presentes, emocionados com a felicidade da moça. A lua de mel em Paris foi um sonho para Ana. Henrique se esforçou para parecer apaixonado e a intimidade física entre eles se intensificou. Ana se entregou completamente, acreditando no amor de seu marido. Henrique, por sua vez, tinha um objetivo secreto em mente: garantir que Ana engravidasse o mais rápido possível, cumprindo assim a exigência de seus pais. De volta à mansão, a rotina de Ana mudou drasticamente. Ela teve que se adaptar ao luxo e aos costumes da família Albuquerque, mas insistiu em continuar trabalhando na gráfica, o que Henrique não contestou. Pouco tempo depois, como presente de casamento, Henrique finalmente recebeu sua parte na empresa. A convivência inicial foi relativamente tranquila, mas assim que Ana descobriu que estava grávida, o comportamento de Henrique começou a mudar. Ele se tornou distante, frio e passou a inventar compromissos à noite, reencontrando suas antigas amantes em segredo.
Ana percebeu a mudança e a tristeza a invadiu. Chorava sozinha pelos cantos, insegura e confusa. Sua cunhada, vendo o sofrimento da jovem, sentiu pena e comentou com o marido sobre a inconsequência de Henrique. Os sogros, por outro lado, estavam radiantes com a notícia da gravidez, contando histórias e mimando Ana nos finais de semana. O Karma, porém, tinha seus próprios planos. Um dia, passeando no shopping com a sogra para comprar o enxoval do bebê, Ana viu uma cena que a fez perder o chão. Ao passar por uma joalheria, notou que a sogra ficou estranhamente nervosa, tentando apressá-la para sair dali. Mas antes que Ana pudesse entender, seus olhos encontraram Henrique dentro da loja, abraçado à loira da festa, a mesma que ele havia levado para casa naquela noite chuvosa. A loira sorria e beijava Henrique enquanto olhava um anel brilhante. O mundo de Ana desabou naquele instante. As peças do quebra-cabeça se encaixaram, revelando a terrível verdade por trás do casamento repentino e do afastamento de Henrique. As lágrimas em seus olhos embaçaram a imagem dos dois amantes, mas a dor em seu peito era nítida e lancinante. A sogra, percebendo o choque de Ana, apertou sua mão com força e a retirou dali. Mas o estrago já estava feito. A doce ilusão de Ana havia se estilhaçado em 1000 pedaços. No começo, as lágrimas de Ana embaçavam o caminho de volta para casa no carro da sogra. O silêncio era pesado, carregado da dor lancinante da traição e da vergonha de ter sido tão ingênua. As palavras de consolo da sogra pareciam distantes, um murmúrio abafado em meio ao turbilhão de seus pensamentos. De repente, uma falta de ar a invadiu, a pressão em seu peito aumentou e a escuridão a envolveu. Ana acordou em um leito de hospital. A madrinha, com lágrimas nos olhos, contou sobre a pressão alta perigosa, a decisão de induzir o parto prematuro e a chegada de Ricardo, seu filho, ao mundo. Ela também relatou a discussão tensa entre os pais de Henrique e o filho ausente, que sequer teve a decência de estar ao lado da esposa em um momento tão crítico. Sem hesitar, com uma determinação surpreendente em meio à fragilidade, Ana disse à madrinha que queria se separar. O apoio incondicional da madrinha foi um alívio em meio à dor. De volta à mansão, os sogros cuidaram de Ana com carinho, radiantes com a chegada do neto. Ana pediu para dormir em outro quarto, deixando claro que não conseguia mais dividir o mesmo espaço com Henrique. Os sogros, embora tristes com a situação, respeitaram sua decisão, esperando que o tempo pudesse curar as feridas. Henrique tentou se aproximar, mas Ana estava irredutível. A dor da traição era mais forte do que qualquer resquício de sentimento que pudesse ter restado. Ela questionou suas motivações, a falsidade de suas palavras e o vazio de seu amor. Uma semana se arrastou em um clima de tensão fria. Ana dormia em outro quarto, evitando qualquer contato com Henrique. Ele, por sua vez, começou a sentir o peso de suas ações. A casa parecia vazia, sem a presença discreta de Ana, e a ausência de seu carinho e de sua companhia o atingiu de uma forma que ele não esperava. Ele percebeu a correção e a genuinidade de Ana, tão diferentes das mulheres superficiais de seu passado. Com medo de perder tudo, Henrique tentou reconquistá-la. Flores, bombons, presentes para ela e para o bebê surgiram em seu quarto, mas Ana apenas chorava, a tristeza corroendo sua alma. O dia da alta de Ricardo chegou. Ana arrumou suas malas, decidida a voltar para a casa da madrinha. Ela prometeu aos sogros que os visitaria sempre, para que pudessem conviver com o neto. O avô Ricardo, apaixonado pelo menino, implorou para que ela ficasse, dizendo que não suportaria viver longe do neto. Em meio à indecisão de Ana, ela ouviu uma discussão acalorada entre os sogros e Henrique. O sogro o repreendia duramente, exigindo que ele fizesse as pazes com Ana. Henrique, em sua defesa, alegava que ela estava irredutível. Foi então que a verdade veio à tona. O sogro ameaçou cortar todo o apoio financeiro de Henrique caso Ana fosse embora. A máscara completamente. Ana percebeu que o casamento de Henrique sempre fora sobre a herança, sobre a conveniência. Com o coração apertado, Ana decidiu voltar para a casa da madrinha, levando seu filho. A mansão parecia fria e vazia para Henrique, sem a presença de Ana e do bebê.
Ele sentia falta de sua simplicidade, de seu sorriso tímido e até mesmo de seu cheiro suave. Henrique procurou Ana na casa da madrinha. Ela o recebeu com frieza, permitindo que ele visse o filho, mas deixando claro que não queria mais olhar para ele. A dor ainda era muito recente e a confiança estava completamente quebrada. As semanas após a partida de Ana da mansão arrastaram-se para Henrique como uma eternidade sombria. O silêncio opulento da casa, antes um símbolo de sua liberdade e conforto, agora ecoava com a ausência dolorosa de uma presença que ele jamais imaginou que faria tanta falta. A rotina de festas e encontros vazios com suas antigas amantes perdeu o brilho, deixando apenas um gosto amargo de solidão e arrependimento. No início, Henrique tentou se convencer de que a partida de Ana era apenas um contratempo, um obstáculo a ser superado para garantir sua herança. Ele se agarrava à ideia de que poderia seguir em frente, encontrar outra esposa que atendesse às expectativas de seus pais sem o inconveniente do amor e da conexão genuína. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas, a ausência de Ana começou a corroer essa fachada de indiferença. Ele se pegava vagando pelos cômodos da mansão, seus olhos pousando em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O vaso de flores simples que Ana colocava na mesa da sala, o livro com a capa desgastada que ela lia nas noites tranquilas, o aroma suave de seu perfume que teimava em pairar nos cantos. Cada um desses fragmentos da presença de Ana era como uma punhalada em sua consciência, lembrando-o da mulher que ele havia negligenciado e magoado. Aos poucos, a verdade começou a emergir em sua mente turva. Ele sentia falta de Ana. Sentia falta de sua timidez encantadora, de seu sorriso sincero que iluminava qualquer ambiente, de sua dedicação ao trabalho e de sua pureza de coração. As conversas com ela, antes consideradas banais, agora ecoavam em sua memória com uma profundidade que ele não soubera reconhecer na época. Ele sentia falta de sua presença discreta, da forma como ela o ouvia com atenção genuína, da maneira como seus olhos verdes brilhavam quando ele lhe contava algo que a interessava. Comparava Ana com as mulheres sofisticadas e calculistas de seu círculo social e percebia a gritante diferença. Elas estavam sempre interessadas em seus bens materiais, em presentes caros e em ascender socialmente através dele. Ana, ao contrário, nunca pedira nada além de seu respeito e afeto. Sua simplicidade e sua integridade eram qualidades raras e preciosas que ele, em sua arrogância, havia desprezado. A rotina na empresa tornou-se ainda mais insuportável sem a distração de Ana em seus pensamentos. A pressão de seus irmãos e as expectativas de seu pai pareciam vazias e sem sentido. Ele percebeu que a herança, pela qual tanto se esforçara de maneira tão egoísta, não lhe traria felicidade se não pudesse compartilhá-la com a mulher que, ironicamente, ele achava. A culpa o consumia. Ele revivia em sua mente os momentos de frieza e indiferença com Ana durante a gravidez, as mentiras deslavadas sobre seus compromissos noturnos, a traição cruel que a havia devastado. A imagem de Ana flagrando-o na joalheria, com a ex-amante, o assombrava, um lembrete constante de sua baixeza. Pela primeira vez em sua vida, Henrique sentiu um vazio genuíno, uma solidão que o dinheiro e as conquistas superficiais não podiam preencher. Ele percebeu que havia trocado algo genuíno e valioso por uma ilusão de liberdade e controle. A casa sem Ana era apenas uma estrutura fria e luxuosa, desprovida do calor humano e do amor que ele, tardiamente, descobriu que ansiava. Impulsionado por um remorso genuíno e pela súbita compreensão da profundidade de seus sentimentos por Ana, Henrique decidiu procurá-la. Ele precisava vê-la, pedir perdão e, acima de tudo, tentar convencê-la de que havia mudado, de que finalmente havia enxergado o valor da mulher que ele quase perdeu por sua própria cegueira e egoísmo. A jornada para reconquistar Ana seria árdua, mas pela primeira vez em muito tempo, Henrique tinha um propósito que ia além de seus próprios interesses materiais. Ele queria reconquistar o coração da mulher simples que, sem que ele percebesse, havia se tornado essencial em sua vida. Imediatamente pegou o seu carro e foi até a casa de Ana,
na esperança de que ela o recebesse e aceitasse o seu perdão. Ana estava fria e distante, e ele sabia que era o culpado por magoá-la. Henrique segurou o seu filho no colo, disse o quanto sentia falta de Ana em sua vida e que não imaginava que acabaria de fato se apaixonando por ela. Ana abaixou a cabeça. Sabia que dentro do seu coração ainda nutria um sentimento puro por Henrique. Mas como acreditar em alguém que propositalmente atraiu com o objetivo apenas de usá-la? Henrique pediu perdão, ainda abraçado com o filho no colo, olhou para Ana e sussurrando disse: "Pelo bem do nosso filho, pela sua felicidade, por favor, volte para mim. Eu não vou suportar viver longe de você. Você pode até duvidar, mas esses últimos dias longe de você, eu percebi como você me faz falta. Eu amo Ana e queria que você aceitasse o meu pedido de perdão." Ana olhou para Henrique, que naquele momento parecia ser sincero. Dentro de seu peito, ela sabia que ainda amava aquele homem. Seus corpos estavam próximos demais quando Henrique avançou e segurou seu ombro antes de beijar seus lábios de um jeito doce e urgente. Sussurrou baixinho: "Perdão, meu amor. Nunca mais quero ficar longe de você." Ana, comovida, assentiu com a cabeça e, a partir daquele momento, eles sabiam. Estariam escalando para uma nova etapa na vida. Um recomeço, agora com sinceridade, com promessas e com um filho fruto de uma união que selava aquele amor. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber o aviso sobre novas histórias. Deixe um comentário sobre a parte que mais gostou e prepare-se para novas histórias repletas de amor e paixão que vão mexer com seu coração. Até a próxima!